Olá, bom dia a todos. Vamos para mais um vídeo das nossas aulas e hoje eu vou estar fazendo para vocês a leitura da árvore generosa. Prestem bastante atenção na leitura, que é uma leitura para a gente também poder refletir. Quem adaptou essa leitura foi Fernando Sabino, tá? Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha e juntava as suas folhas. E com elas fazia coroa de rei. E com a árvore brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso tronco, balançava-se em seus galhos, comia seus frutos e quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Mas o tempo passou e o menino cresceu. Um dia, o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, repousar à minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, o menino respondeu. Quero comprar muitas coisas. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore. Eu não tenho dinheiro. Mas leve os frutos, menino. Vá vendê-los na cidade. Então terá dinheiro e você será feliz. E assim, o menino subiu pelo tronco, colheu os frutos e levou-os embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo. E a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia, o menino veio e a árvore estremeceu, tamanha sua alegria, e disse: Venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Para isso, é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa. A árvore disse: Mas corta meus galhos, faça a sua casa e seja feliz. O menino, depressa, cortou os galhos da árvore e o levou embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou muito alegre. E de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho para brincar, disse o menino. E também muito triste. Eu quero um barco ligeiro que leve-me para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça seu barco. A árvore disse: Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para te oferecer. Os frutos já se foram, meus dentes são fracos demais para frutos, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar. A árvore disse. Já não tenho mais idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, disse a árvore. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta e eu sou apenas um tronco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa,
disse o menino. Só um lugar sossegado onde possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas o toco é muito útil para se sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez e a árvore ficou feliz. Então aqui nós vemos uma amizade, né? Desde a infância até a sua velhice. E essa amizade é um sentimento que a gente leva para sempre em nossa vida. Agora, vamos lá para a nossa aula de português. Antes de iniciar a nossa aula de português, vamos para a nossa rotina, o que nós iremos fazer durante o dia 18 de junho. Nós iremos fazer o livro didático, da página 162 a 163, a acentuação. E matemática, medidas, da página 92 a 93. Não esquecendo das aulas às 14 horas no Centro de Mídia pelo aplicativo ou pela TV 2.2 do canal aberto. Vamos lá para a nossa aula. Nesse slide, estou dando só um lembrete das nossas acentuações das palavras tônicas, tá? Das sílabas tônicas, perdão. As sílabas tônicas eu tenho a oxítona, a proparoxítona e a paroxítona, tá? Nós já tínhamos falado sobre as oxítonas, que o som dela, a sílaba tônica, é a última, né? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a paroxítona, que o som da sílaba forte é a penúltima, tá? Então, assim, aquela que tem mais força, que é a penúltima sílaba, ela é chamada de paroxítona. Então, tem aqui algumas palavras que, quando elas são terminadas em L, N, R, X, I com S, U com S, que dá us, né? O A, o AN e o ANS, ão e uns. Então, essas palavras terminadas, o finalzinho dela, elas são chamadas de paroxítonas, ok? Isso é só uma dica para que vocês possam compreender quando a palavra paroxítona é terminada. Vamos lá para a nossa atividade, que nós iremos explicar um pouco mais os exercícios. Na atividade número 1, você vai circular as sílabas tônicas de cada uma. Qual é a sílaba tônica mesmo? É aquela que a penúltima sílaba é mais forte. Então, eu estou procurando a acentuação das paroxítonas. Então, todas as paroxítonas aqui eu vou circular, tá? No quadro abaixo, você vai colocar em ordem as posições das sílabas tônicas. A sílaba de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, lembrando, última sílaba forte. Paroxítona, a penúltima. E a proparoxítona, antepenúltima sílaba forte. Ok? Então, você vai colocar dentro desse quadro nas colunas corretas. Leia em voz alta e veja qual é o tom mais forte da sua pronunciação. E anote em cada parte da tabela. Na letra B, como terminam as palavras paroxítonas acentuadas? Então, lá no meu exemplo, no slide anterior, eu mostrei quais são as palavras paroxítonas, como é que ela termina, tá? Na questão número 2, você vai fazer sozinho em casa, porque não temos um amigo para fazer junto, não estamos em sala de aula. Então, você vai voltar lá no quadro e observar as palavras acentuadas que você escreveu na coluna das paroxítonas. Você vai observar o que você escreveu lá. E aí, você vai escrever a regra. A acentuação dessas palavras terminam como?
É o que você vai colocar aí. Na atividade abaixo, está dizendo assim: uma aluna do 4º ano fez uma pesquisa de palavras, mas não sabem quais devem ser acentuadas. Vamos ajudar. Leia em voz alta. Então, eu tenho aqui um quadro, um retângulo de palavras que eu tenho elas de som forte. Elas podem não estar acentuada, mas ela tem um som forte, né? A sílaba tônica dela é forte. Agora, e eu tenho dentro dela também palavras que o som não é forte, né? Mas que o som dela não é forte, mas elas não são acentuadas. Se eu colocar um acento, vai ficar meio estranho. Então, você vai descobrir quais dessas palavras não são acentuadas. Então, eu tenho aquelas que têm um som forte e que eu consigo pronunciar com acento, e tenho aquelas que não têm um som para ser pronunciada com acento. Então, você vai escrever aqui nas linhas abaixo. Quais dessas palavras do quadro elas são as paroxítonas? Lembrando que paroxítonas são as palavras, as sílabas tônicas da penúltima sílaba forte. Tá? É uma diquinha aí para vocês. E quais devem ser acentuadas? Então, dentro desse quadro, eu preciso saber as palavras que não são acentuadas e as palavras que são acentuadas. Na questão C, eles querem saber quais devem ser acentuadas. Quais palavras aqui eu tenho que levam o acento, tá? Então, isso você vai observar com calma e vai responder a questão, ok? Agora, vamos lá para a nossa aula de matemática. De matemática, nós iremos verificar alguns objetos que utilizavam para medição. Elas são as medições convencionais, tá? As unidades de medidas convencionais que nós utilizamos hoje e algumas que nós não conhecemos, que iremos conhecer hoje. Como é que eles faziam uma medição? Vamos fazer a nossa leitura. Dona Luísa continuou contando a história. Para evitar confusões com medidas, conta-se que os reis eram usados como referência. Alguns historiadores acreditam que a medida original do pé inglês era a do rei Henrique I, da Inglaterra, que tinha um pé de 30,48 centímetros. Ele desejava padronizar a unidade de comprimento em seu reino. Então, ele queria, naquela época, que todos tivessem o tamanho do mesmo pé que o dele, né? Segundo a história da Dona Luísa. A jarda, que a princípio era a medida do centurião masculino, foi depois fixada pelo rei Henrique I, da Inglaterra, como a distância entre o nariz e o polegar com seu braço estendido. Provavelmente por causa do esporte do arco e flecha, popular naquela época. Então, também existe uma medida chamada jarda, né? Um objeto de medida, né? Mas usar o rei como referência para as medidas também tinha problemas, pois quando um novo rei assumia o poder, poderia tentar impor um novo padrão. Em função dessas dificuldades, as unidades de medida foram padronizadas e atualmente usamos o metro como padrão de medidas de comprimento, mas ainda hoje esses padrões continuam a ser utilizados em diferentes países. Veja seus valores em centímetros. Então, uma polegada, ele mede 2,54 centímetros, que é a medida padrão. Um jarda, 91,44 centímetros. O que é jarda mesmo? É a distância entre o nariz até o polegar, medindo com o braço estendido, tá? Então, se você pegar o seu braço, pegar a ponta do seu nariz e seguir a parte do seu braço até o seu polegar, ali tem um jarda, que é 91,44 centímetros. E a medida de um pé, que é 30,48 centímetros. Na primeira unidade, primeira questão, está dizendo assim: no acampamento, os irmãos Santos conheceram
Pedro e João e resolveram pedir aos amigos que medissem a distância com seus passos. As crianças fizeram marcações no chão e descobriram que o tamanho dos passos de Pedro era igual ao de João. Na letrinha A, qual o número de passos que Pedro ainda tem que dar para chegar até a árvore? Então, você vai contar quantas linhas eu tenho marcado aqui abaixo, que é a medida do passo que eles estão fazendo, para chegar até a árvore, quantos passos Pedro tem que dar. E agora, qual é a medida de passos que João deverá atingir até o poste de iluminação? Então, João está numa distância diferente da de Pedro. Qual é a distância que João vai chegar até o poste de iluminação? Na questão número 2. No acampamento, há uma área destinada ao reflorestamento. Érica, André, Pedro e João foram até lá para ver o crescimento das árvores. Eles observaram que havia placas informando a altura delas. Nas árvores menores, as placas indicavam a altura de 2 metros e estimaram a altura das árvores maiores, pois estavam sem as placas. Sabendo que a altura das árvores maiores é 3 vezes maior que das árvores menores, ajude os amigos a estimar a altura das árvores maiores. Então, você vai observar a quantidade da altura que as placas indicavam 2 metros e vai verificar a altura das árvores maiores, que é 3 vezes aquela quantidade de 2 metros. Você vai obter o resultado abaixo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje de matemática. Dúvidas, pergunte para nós, professoras, que nós estaremos auxiliando. Envia-nos mensagem via WhatsApp e não esqueça também de nos mandar as fotos de vocês fazendo as atividades que nós propomos. Beijinho a todos e até amanhã.